Olá, bem-vindos. Estão a ouvir-me bem? Deixem os vossos corações para eu saber que me estão a ouvir bem. Isso, boa. Então, bem-vindos ao nosso episódio 5 desta rubrica Metamorfose. Hoje a trazer-vos assim um tema bastante interessante, eu diria assim. Portanto, hoje vamos debater aqui um pouquinho a questão das doenças e vê-las por uma perspectiva que vos vai trazer uma tomada de consciência muito grande. Portanto, antes de mais agradecer-vos aí a vossa presença e como vocês já sabem, vou começar aqui por um pequeno excerto que trago de um livro que hoje, na verdade, é assim, na verdade até são 2 pequenos excertos. Assim que nasce, o corpo sabe como ser corpo. Não é necessário ensiná-lo a dormir, a ter sede, a chorar, a espirrar, a transpirar, a ter calor, a ter frio, a eliminar, a digerir, a bocejar, a vomitar, a engolir, a rir, a mexer-se, a sangrar, a cicatrizar-se e por aí fora. Já o sabe fazer instintivamente e também já conhece as suas verdadeiras necessidades. Sono, comida, elementos nutritivos. Esquecemos simplesmente de confiar nele. Todas as doenças e todos os acidentes que ocorrem na tua vida foram provocados por ti. Responder-me-ás, mas como alguém pode provocar doenças a si próprio? Fazemos-lo inconscientemente. A doença é simplesmente um sinal do teu corpo. O teu superconsciente, o teu lado divino, o teu Deus interno envia-te uma mensagem, porque algumas coisas nas tuas ações, nos teus pensamentos e palavras não vão de encontro à grande lei do amor, a lei da responsabilidade. Então, tinha mesmo de começar por aqui. O livro, há bocadinho perguntaram-me quando eu partei de manhã, é da Lise Bourbeau e chama-se Escuta o Teu Corpo, este pequeno excerto que vos trago, mas mais do que trazer aqui a Lise, vou-vos trazer aqui a minha própria história. Não vos vou contar uma história de um livro, vou-vos contar uma história real, 333% real. Porque é a minha história, a história que me faz hoje estar aqui sentada nesta cadeira e a poder partilhar também isto contigo. E como provavelmente se acompanhaste os meus stories nos últimos dias, percebeste que eu venho da área da saúde, que eu sou também farmacêutica, trabalhei muito tempo como farmacêutica numa área de farmácia comunitária, depois passei para a área hospitalar e foi precisamente nessa altura que o meu corpo começou a dar os sinais de doença, vamos chamar assim, ok? Portanto, se entraste agora aqui nesta live, recordar-te que hoje vamos trazer aqui o tema doenças. Estamos nesta rubrica semanal das segundas-feiras, das terças-feiras, meu Deus, eu penso que estou na segunda, das terças-feiras às 13h33 e hoje eu vou-te mostrar uma outra perspectiva sobre as doenças. Aquilo que hoje vais levar desta live, no fundo, são 5 formas de entender coisas que nunca te disseram sobre a doença. E eu posso dizer que é mesmo verdade, porque eu sou uma prova viva disso. Então, vou começar por te trazer aqui um bocadinho deste lado da minha história. E, portanto, nesta altura em que eu estava a trabalhar como farmacêutica hospitalar, fiquei doente, vou chamar assim agora. Depois, entretanto, vou trocar para outra palavra que vocês vão entender melhor. Mas aquilo que nós chamamos de doença, ou seja, quando nós apresentamos algum sintoma que não está alinhado com um corpo saudável, é por vezes uma forma de trazermos uma recuperação a algo que nós causamos dentro de nós, ok? Então, nesta minha fase de farmacêutica, eu estava muito insatisfeita comigo mesma. Estava muito insatisfeita com a pessoa que era dentro de mim, muito insegura em mim mesma,
com muitos problemas de autoestima, de autoconfiança, de autoaceitação perante a pessoa que era, em diferentes áreas da minha vida, mas também a nível profissional. Ou seja, havia uma parte de mim que se sentia desvalorizada. Eu dizia muitas vezes esta frase quando estava na clínica: eu sinto que perdi valor, que eu era mais valiosa quando estava ao balcão da farmácia a levar valor acrescentado à vida das pessoas. Eu sinto que aqui, a gerir uma farmácia com funções de direção e de gestão, que perdi valor. Quando, na verdade, para o resto do mundo eu ganhei valor. E não só valor em termos profissionais, mas também em termos financeiros. Mas dentro de mim, a minha felicidade tinha crescido e eu sentia que tinha perdido valor. Portanto, isto é muito importante. Esta forma como eu programava a minha mente e o meu diálogo interno, porque este foi o gatilho por onde tudo começou. E então nesta fase eu fiquei com um problema físico que me levou a um processo de cura mais ou menos de 1 ano, 2 anos. Vamos colocar aqui uma margem longa, porque este processo de cura foi de facto uma cura física, mental e espiritual. E, portanto, prolongou-se no tempo. E foi nesta altura que o desenvolvimento pessoal apareceu na minha vida e também o coaching biológico, como eu lhe chamo, porque de facto foi esta abertura para o que é que são as doenças. Então, depois de eu ter procurado muitas respostas pela área médica, e acreditem que procurei, depois de me quererem fazer muitas coisas pela área médica, mas sem me dizerem efetivamente o que é que eu tinha, eu senti que era o momento de procurar outras alternativas que não a parte médica. E comecei por psicologia, da psicologia comecei... Oi, Carla! Enveredei pelo coaching. E quando cheguei ao coaching, foi muito engraçado, porque nesta altura eu tinha dores contínuas, constantes, e quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal de coaching, eu quando estava lá não tinha dores. Era uma coisa impressionante. E isto não era da minha cabeça. A minha cabeça não provocava as dores. Elas existiam, efetivamente. Eu tinha um desalinhamento brutal no meu corpo, que era físico, que se via. Eu tinha um desalinhamento de 5 centímetros. Eu ainda hoje guardo essa foto de tão desalinhada que eu estava da cabeça aos pés, não é? Portanto, isto não era fictício, mas quando eu estava ali, havia uma parte de mim que estava tranquila, que estava em paz, e eu não sentia dores. E isto levou-me a questionar: caramba, será que sou eu que estou a produzir a dor? Será que sou eu que estou a produzir isto? E esta busca de respostas, quando tu começas a experienciar coisas que nunca experienciaste na tua vida, tu começas a questionar coisas que nunca questionaste na tua vida. Eu, em vários momentos, pensei: será que eu estou a ficar maluca? Será que eu estou a ficar de linha? Mas o que é que se passa comigo? Eu tenho a certeza que tenho isto e que isto está aqui, e os próprios profissionais de saúde dizem, querem-me operar, querem-me fazer uma infiltração, querem isto, querem aquilo. Então, porque é que quando eu estou aqui está tudo bem? E eu, a meio do meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, do meu primeiro curso de coaching, eu meti-me logo a fazer um curso de coaching, que é este que eu vos vou trazer aqui um bocadinho hoje, abrir-vos a pontinha do véu para isto, que se chamava coaching biológico, mas no fundo é um conhecimento de algo, de uma medicina que não é praticada aqui, que é apenas praticada como medicina de primeira linha num único país, e convido-vos a ver os dados de Covid lá, já agora por curiosidade, que é a Nicarágua, e hoje eu venho-vos trazer aqui um bocadinho da nova medicina germânica. Vocês provavelmente já leram em alguns livros, incluindo este, incluindo livros da Louise Hay, e por aí fora outros autores que têm conhecimento desta prática e deste tipo de medicina, que é uma medicina integral. E se formos à Ayurveda, vai bater na mesma linha, e se formos a todo o tipo de medicinas ou alternativas, digamos assim, à dita medicina tradicional, vai haver uma coisa que na medicina tradicional, infelizmente, ainda falha muito, que é ver o ser humano como ele é, um todo. Corpo, mente e espírito. E infelizmente, e há obviamente exceções, e ainda bem que há, são as exceções que formam as regras e as regras que formam as exceções, não é? Mas obviamente que há exceções, mas grande parte dos profissionais de saúde na área da medicina tradicional ainda seguem muito um desintegrar da totalidade do ser humano, não é?
Então, olha-se para um corpo e olha-se para um corpo até segmentado. Reparem, eu passei por 4 médicos de especialidades diferentes, 2 osteopatas, um fisioterapeuta e foi depois de passar por esta gente toda que uma fisioterapeuta de nome Sara olhou para mim inteira e me disse: miúda, tu estás toda desalinhada. E eu pensei, mas como que raio é que eu já passei por 8 pessoas e nunca ninguém viu o óbvio? Porque nunca ninguém me olhou corpo inteiro. Agora imaginem que se até falha no corpo ver a totalidade, quanto mais a mente e o espírito, não é? E nós somos este todo. E então a primeira coisa que eu vos quero deixar aqui como nota é: nós temos um corpo, nós temos uma mente, mas nós também temos um espírito. E o que é o espírito? Não é uma coisa com asas, não é um passarinho, não é uma alma, não é nada utópico. O espírito é a tua psique, é algo que está dentro, entranhado em ti, é a voz do teu coração, é aquilo que é o teu Deus, como dizia a Lizzie muito bem, o teu Deus interno. Então, alguma coisa dentro de ti, quando tu sentes nas tuas entranhas, a tua intuição, isto é o teu espírito, a tua psique. E alguma coisa acontece sempre. E eu vou dizer isto com toda a certeza absoluta, sempre, sem nenhuma exceção, primeiro na tua psique, no teu espírito, depois ativa um gatilho na tua mente e a tua mente é que dá os comandos para o teu corpo gerar aquilo que tu chamas doença, que na verdade é, segundo a nova medicina germânica, uma forma de corrigir o desequilíbrio que tu geraste. Ou seja, se tu em algum momento da tua vida te sentes desalinhada com alguma coisa e tu estás a sentir isso dentro de ti, a tua mente já entendeu e ela vai dar comandos ao teu corpo e o teu corpo vai se expressar através daquilo que é o que tu chamas comumente a doença. Então, primeira coisa que eu quero que tu te lembres é: nós somos um todo. Corpo, mente e espírito. E a ordem nem sequer é esta. É espírito, mente e corpo. Sim, vai ficar gravada, Angélica. Se o Instagram colaborar, tem colaborado sempre. Portanto, começa tudo no teu espírito. Tudo. Tanto que muitas vezes eu já sei que depois de algum conflito que tenho comigo, que vem um processo de doença, dita doença, ok? Que é, no fundo, um processo de cura para aquele conflito que eu gerei dentro de mim. Então, aquilo a que tu chamas doença, na verdade, não é uma doença. Quando tu tens sintomas, tu estás a curar de algo que tu já te agrediste dentro de ti, ok? E esta é a segunda grande coisa que eu quero que tenhas atenção. Aquilo que é para ti uma doença e que tu estás continuamente a dizer: eu estou doente, eu estou em dor, eu estou, sei lá, ansiosa, essas coisas todas, tu estás num processo de cura. Aquilo que tu chamas de doença é, segundo a quinta essência ou a nova medicina germânica, programas especiais de correção biológica. Para quê? Para que o teu corpo volte ao equilíbrio que tu provocaste. Porquê? Tua responsabilidade, como dizia a Lizzie muito bem, és tu que em algum lugar geras todas as tuas doenças. E é estranho entender isto. Sabes porquê? Porque tu não estás preparado para assumir a responsabilidade nem de coisas simples da tua vida, como os teus relacionamentos, os teus trabalhos, as coisas que tu atrás, quanto mais do bem mais essencial que tu tens, que é a vida. Tu não estás preparado para assumir a responsabilidade pelas tuas doenças. Então é mais fácil para ti achar que não é a tua responsabilidade. Mas é, meu amor. A boa notícia é que se foste tu que as criaste, tu também as podes curar. E aqui eu volto a entrar com a minha história. Depois de correr tudo isto, depois de me quererem operar, depois de me quererem fazer infiltrações, depois eu nem sequer tocava com a mão nos joelhos, malta. Entendam isto. Eu comecei a procurar respostas. Eu descobri o coaching e o desenvolvimento pessoal, mas não foi o coaching nem o desenvolvimento pessoal. Isto foram ferramentas que me ajudaram a descobrir a mim mesma. E quando eu cheguei a mim, eu percebi
o que é que eu estava a provocar a mim mesma. E este gatilho de eu estar continuamente a dizer que tinha falta de valor, que não me sentia valorizada, que sentia que estava presa numa bata branca enorme, fechada dentro de uma caixa de uma farmácia, quando eu sou liberdade de comunicação e abertura. Eu estou aqui para levar valor acrescentado à vida das pessoas. Eu não estou feliz. Quando eu dizia isto a mim mesma, o meu corpo começou a contrair todo neste sentido. Então o gatilho e a nova medicina germânica traz-te isto, traz-te entender que há um pressuposto que gera um conflito dentro do teu espírito, ativa na tua mente uma cascata de correção desse conflito que te vai gerar os tais sintomas ou as tais doenças que na verdade são processos de cura. E adivinhem só, o meu choque quando estou no meu primeiro curso de coaching e o Viana traz este tema da medicina biológica ou do coaching biológico, eu começo a ouvir, eu começo a querer entender e eu, não, mas tem que ter aqui uma resposta. E eu meto-me a fazer o curso. Imaginem só quando eu chego à parte de entender os gatilhos, porque cada doença, depois isto é toda uma medicina, há todo um livro, há todo um estudo sobre isto, e se tu quiseres saber mais, eu tenho um workshop a vender no meu site, disponível para ti, para que tu possas aprender tudo sobre isto por um preço quase dado, ok? Portanto, eu posso deixar de seguida o link nos stories para que tu possas adquirir esse workshop. Vais ter acesso a este livro que tem esta bíblia toda das doenças, incluindo cancros, incluindo doenças crónicas, que são processos contínuos de correção biológica que não param, não é? Então, podes depois ficar a saber isso tudo, ou se quiseres também podes agendar uma sessão de coaching biológico comigo, em que me trazes o teu historial de doenças e eu vou fazer um estudo personalizado para ti, para te dizer todos os conflitos que estão por trás dessas doenças. E isto é verdadeiramente revelador, porque adivinhem qual é o conflito? Aquilo que eu tinha era um desalinhamento da minha sacroiliaca que bloqueava continuamente os meus movimentos. Eu tinha dores horríveis, eu não conseguia estar sentada. Os meus dias terminavam às 4h30 da tarde e depois eu só conseguia estar deitada. E com este desalinhamento da minha sacroiliaca que continuamente bloqueava e trilhava os nervos, e eu ficava, digamos que, imobilizada do meu lado direito. Era uma dor que vinha, parece a dor ciática, mas não tinha nada a ver, portanto estudou-se tudo isto. Eu tinha uma dor muito forte num determinado ponto do meu glúteo que irradiava depois para o resto do corpo. Depois eu comecei a ter dores nos joelhos, eu comecei a ter dores no pescoço, eu desalinhei toda até a arcada dentária. Portanto, eu quando fazia fisioterapia e osteopatia era desde aqui, por dentro da boca, até à pontinha dos pés para alinhar. Eu fiquei com um desalinhamento de tanta contração de 5 centímetros, malta. É uma coisa assustadora ver o desnível dos meus joelhos todos rodados e todos fora do sítio. Como é que isto surgiu? Adivinhem qual é que é o conflito que está por detrás da parte musculoesquelética. Parte musculoesquelética, o conflito ou o gatilho que se gera na nossa mente está relacionado com o conflito de autodesvalorização. Eu até escrevi aqui, conflito, autodesvalorização e autoestima. Músculos, sentir-se preso. Sou um fracasso, sou inútil, não sou tão boa, senti que perdi valor. E vejam bem, porque a nova medicina germânica dá também a lateralidade, ou seja, a minha dor e este conflito era todo do lado direito. E lado direito, relativamente a este conflito, porque há outros que é ao contrário, mas lado direito está relacionado com trabalho ou uma figura masculina. Qual é que era a dúvida? Lado esquerdo está relacionado com a própria pessoa, com uma mãe ou filhos ou com uma figura feminina. Qual é que era a dúvida? Tudo do meu lado direito. Eu quando vi isto eu não queria acreditar. Sabem o que é vocês estarem a ler um livro que está escrito e vocês verem ali as palavras que eu dizia a mim mesma e tudo explicado? E eu pensei, ok, e agora como é que eu saio daqui? Eu agora já entendi. Então, isto é tudo muito bonito, de facto, mas depois é-te exigido um trabalho de quê? De assumir a responsabilidade. Assim que tu entendes que foste tu que em algum lugar criaste isto e continuamente continuas a alimentar isto, eu até dizia, é a minha dor, é a minha doença, vocês não entendem a minha dor. Quando tu te aproprias da dor, quando tu alimentas a dor,
tu passas a viver a dor e ela ganha expressão sobre a tua vida e tu deixas de ser Joana e passas a ser aquela dor ou aquele conflito. Então a primeira coisa é tomares consciência, é teres consciência disto, e depois a segunda coisa é programar-te no oposto daquilo que tu fizeste até àquele dia. Se todos os dias eu dizia que não tinha valor, que estava a perder autoestima, eu tenho que trabalhar no polo oposto e também distanciar-me da dor, afastar-me desta dor. E depois isto é todo um processo, que leva tempo, e daí eu dizer que há aqui um processo de cura contínuo que leva de facto muito tempo, que leva aqui muita assumir a responsabilidade, muita capacidade de acreditar, de render perante algo que tu não vês e que vem mexer e abanar com as tuas estruturas todas. Porquê? Porque eu era da área da saúde. Isto aconteceu comigo, eu fiquei tão louca quando acabei de fazer este curso de coaching biológico, que eu lembro-me de, no fim de semana a seguir, eu estar louca, vou dizer assim, louca mesmo, a consumir o livro e as doenças todas e a procurar as pessoas todas à minha volta e a tentar provar que aquilo não era verdade, dada a rigidez que eu tinha de ser da área da saúde. E eu estava a tentar provar que aquilo não era verdade, mas sempre que eu ia analisar os conflitos que estavam por trás e pensava, pessoas que me eram conhecidas, não é? Pessoas da minha família, que eu sabia claramente o que é que estava a acontecer, batia tudo certo. Era uma coisa tipo, a sério que isto é mesmo assim? Então foi nesta fase que eu cheguei também um bocadinho ao outro lado do polo, que foi desintegrar completamente a saúde, achar que já não queria mais nada com a saúde e ficar um pouco revoltada, até depois encontrar um ponto de equilíbrio de que tudo é importante, ok, malta? Nós precisamos da medicina tradicional, ok? Ela também é importante, em muitas coisas vai nos ajudar e vai ajudar a corrigir os desequilíbrios, mas fica aquém de se lembrar por vezes que nós somos um todo, corpo, mente e espírito, e não adianta andares a corrigir continuamente o corpo se tu não tratas daquilo que está continuamente a provocar o conflito dentro de ti. Então tu vais repetir padrões, vais repetir doenças, vais repetir sintomas, porque tu não corrigiste os gatilhos que te levam a esses lugares, e daí eu ter muitas recaídas. Por isso, a medicina tradicional vai ajudar-te sim, muitas vezes, até porque mesmo com esta luz, tu por vezes não consegues assumir a responsabilidade de tal forma, confiar de tal forma e corrigir estes processos, mas tens que ver o todo, senão não vais curar completamente e mais cedo ou mais tarde vai voltar a aparecer. E pronto, falando-te aqui um pouquinho desta nova medicina germânica, quero recordar-te que aquilo que tu dizes que são doenças, na verdade não são programas especiais com significado biológico, ou seja, são processos de cura para corrigir conflitos que tu provocaste. 2, esses conflitos começam sempre na tua psique, no teu espírito, naquilo que é o teu sentir dentro, e depois eles ativam um gatilho na tua mente, e a tua mente é que vai dar comandos ao teu corpo para que tu sintas coisas, ok? Começa sempre no espírito, depois mente, depois corpo, e não corpo, mente e espírito. Portanto, quando tu começas ao contrário, tu vais repetir padrões, tu tens que ir em profundidade, perceber qual é que é o conflito que está a haver dentro de ti para gerares continuamente aquele processo de correção ou doença, ok? Então, segunda coisa muito importante, entenderes isto. Terceira coisa, também há aqui uma relação com a tua espécie, com a tua família, com a tua história, digamos assim, porque tu repetes muitas vezes doenças que já estão na tua família e na tua história. Então, esta medicina também te vem mostrar isto, porque os pontos que são ativados no teu cérebro, e é muito giro, eu falo sobre isto no workshop e mostro imagens e tudo, o Dr. Hammer, que foi quem trabalhou esta medicina e fundou e escreveu os livros e estas coisas todas, ele tem várias imagens de cérebros em que mostra o foco de Hammer, em que mostra estes pontos que são ativados no nosso cérebro, e depois diferentes zonas do nosso cérebro, consoante a profundidade dos conflitos. Será que eles são da minha linhagem ou são da linhagem anterior, ou já estão mais para trás?
Percebem? Então, também esta medicina permite perceber se é uma coisa que é tua ou vem mais de trás e tu estás a repetir padrões e a curar coisas que são ainda da tua linhagem e da tua família. Terceiro ponto. Depois, quarto ponto, e podem-me soltar agora todos os animais para cima de mim. Os nossos micro-organismos, sejam eles bactérias ou fungos ou vírus, se eles existirem, porque não se sabe efetivamente se os vírus são algo que existe ou foi criado pelo homem, não é? Nós sabemos que eles existem, mas será que eles foram criados pelo homem, não é? Não é claro que eles existiram desde sempre na natureza, mas pronto. Os nossos micro-organismos, eles estão cá para nos ajudar a corrigir coisas. Só nos vão atacar quando nós estamos em ataque contra nós. E não é difícil perceber isso. Nós temos bactérias que fazem parte da nossa flora, digamos assim, que estão aqui para nos proteger. Entendem? Então, eles vêm ajudar e suportar processos de correção. Por muito estranho que isto nos possa parecer, e obviamente que muitas vezes nós temos que combater porque eles entram em conflito dentro de nós. Mas, na verdade, o propósito deles, como tudo o que existe na vida, é contribuir para o equilíbrio da vida. E em algum lugar eles atacam-nos para nos equilibrarem. Entendem isto? Então, também, por vezes, agradecer a estes seres que nos causam sintomas, talvez possa funcionar um bocadinho. Não sei. Experimentem. Vocês nunca experimentaram agradecer a alguém que vos agride, mas experimentem. Experimentem com uma pessoa primeiro e depois experimentem com os bichinhos que também vos fazem mal, para ver o que é que poderá acontecer. Nós somos um todo, malta. Nós somos poros da humanidade. Nós somos células deste universo. Eu emociono muito quando toco estas dimensões do amor universal e incondicional. Porque se tu não entenderes isto, tu nunca vais entender a experiência e vais andar sempre a bater com a cabeça na parede. Nós somos poros do universo. Então convém que nós comecemos a comportar-nos como poros do universo. E sendo um poro deste ser enorme que é o universo, convém que tu respeites tudo e todos. Quinta coisa, e por fim a última, todas as doenças têm um fim, que é corrigir o equilíbrio natural. O equilíbrio natural da tua espécie, daquilo que é algo que ficou menos bem dentro de ti, provocado única e exclusivamente por ti. Então, recordar os pontos altos desta live. Aquilo a que tu chamas de doença é, na verdade, um processo de cura. Toda a tua doença ou processo de cura é provocada primeiro por ti, no teu espírito, na tua psique, depois desencadeado mente, depois corpo e aparecem os sintomas. Estes sintomas têm sempre duas fases, a fase ativa do conflito e a fase de cura, que é onde se manifestam propriamente ditas as doenças. É a tua responsabilidade agarrar este comando da tua vida, entender qual é que é o gatilho, qual é que é o conflito que está a ocorrer e corrigir esse conflito em prol da reposição do equilíbrio no teu corpo. Eu posso ajudar-te, tenho esta possibilidade de tu agendares consulta de coaching biológico comigo, é uma coisa que eu quase nunca partilho, eu diria que quase ninguém sabe que eu faço também isto, só pessoas que já estão a trabalhar comigo, porque é um tema um pouco controverso, não é? E eu gosto sempre de explicar, eu venho da área da saúde, malta, e como eu vos disse, eu estive obcecada a tentar provar que isto não era real, mas isto bate sempre certo e é real. E eu sou a prova viva disso. Durante este processo, eu comecei a trabalhar comigo e eu consegui reverter a minha doença. E hoje tenho uma flexibilidade e uma mobilidade incrível. E se me dissessem isto há 5 anos atrás, se eu tivesse deixado que me tivessem operado, que me tivessem feito uma infiltração, eu não era aquilo que sou hoje. Então eu sou muito grata, acima de tudo, a mim, por ter acreditado que eu era responsável por criar aquela doença e por ter acreditado que, partindo desse lugar, eu também era responsável por a curar. E assim aconteceu. Portanto, vocês não precisam de ir procurar em livros, vocês têm aqui uma prova viva de que isto é real. Agora experimentem convosco. Claro que é importante ter um conhecimento para perceber qual é que é o conflito por trás, ok? Aí eu posso vos ajudar, se quiserem podem marcar consulta comigo
sessão de coaching biológico comigo e trazem o vosso historial de doenças e eu faço o estudo de todos os conflitos que estão por trás. É muito giro, porque depois de ter isto eu consigo descobrir as vossas crenças, as vossas limitações através das vossas doenças. É muito, muito engraçado, porque não há separação. Corpo, mente e espírito. Então, se tu me trazes as doenças, elas são reflexo do que está a acontecer no teu espírito. Espera que eu já te digo o que é. Então, vem ter comigo que eu ajudo-te nisso. Outra forma de o fazeres, se não quiseres agendar a sessão, que ainda te fica mais barato, vou-te dizer assim, porque o workshop é um preço mesmo dado, vou dizer assim, tens o workshop com o workbook também a explicar milhões de coisas que eu não te disse aqui, eu só levantei a pontinha do véu. E tens também acesso ao livro onde tens toda esta informação. Na verdade é um livro online, é um site específico sobre isto, que é assim um pouco mais privado, digamos assim, mas que eu te dou acesso a ele neste workshop. Eu vou deixar de seguida nos stories. E agora, antes de terminar, quero saber se me queres perguntar alguma coisa, se queres partilhar alguma coisa de forma rápida, se esta live te fez sentido, ouvir-te ou sentir-te aí desse lado. Se gostaste, deixa os teus corações para eu saber que gostaste e que valeu a pena. Boa, isso mesmo. Eu sei que hoje foi assim um tema um pouquinho diferente do habitual, mas também para quebrar aqui o registro habitual de vos trazer temas muito na área do desenvolvimento pessoal e abrir, levantar aqui a pontinha do véu, porque olhem, meus amores, eu tenho que vos dizer isto, quando vocês começam a entender a experiência, e a experiência, como disse a Lise, passa muito por assumir a responsabilidade da nossa vida. Está aqui escrito neste meu quadro, ok? Ano 8 é um ano para assumir a responsabilidade. Quando vocês começam a agarrar a vossa vida pelas mãos e a saber que é na palma da vossa mão que está o comando da vossa vida, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. E o universo só vos vai retribuir. Porque é assim que tu te alinhas, entras em Dharma e sais do Karma. Tudo depende de ti. Como é que tu queres que seja? Muito bem, então gratidão pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas. Para a semana encontramos, entretanto vou sentir aqui o tema para a próxima semana e encontramos aqui. Estou assim a pensar talvez um tema relacionado com os nossos relacionamentos interpessoais, os limites, a rejeição, a frustração. Digam coisas, deixem aí nos comentários da live que vai ficar gravada temas que vocês gostariam de ver, convidem amigos para virem assistir a esta live para a próxima e ficamos aqui juntos. Deixem as vossas ideias, os vossos comentários do que é que vocês acharam, está bem? Um beijinho grande e um resto de dia feliz para ti. Gratidão.